nós vamos ter uma aula de física sobre aquela parte de instalações elétricas, aquela parte de lâmpadas, de circuito three-way, né? Da parte de ligação em série, de lâmpadas, ligação em paralelo. E vamos também, como estamos aí em cima do Enem, né? Falar um pouco como é que se chega essa energia elétrica para fazer essas instalações elétricas. Vamos falar aqui também como é que ficam os fios, transformador, no poste, alta tensão, rapidamente, que já tivemos aula aqui sobre distribuição de energia, já tivemos aula sobre transformador, e hoje vamos falar sobre as ligações, instalações elétricas, ok? Mas vamos aproveitar também e lembrar um pouco essa parte de como chega a energia, quais são as formas de energia que são transformadas até a gente obter a energia elétrica e como é que é obtida a energia elétrica na nossa casa, ok? Sem entrar nos cálculos, porque já tivemos aula sobre isso. A aula mais vai ser parte sobre as ligações, instalações elétricas e também sobre série em paralelo. Olha aí na telinha rapidamente, tem aí na telinha os nossos aulões aí do professor Luiz Carlos, tá? Nós temos mais de 700 aulas gratuitas, onde o aluno pode assistir na Lan House, em casa, à noite, de manhã, o horário que melhor lhe convier. É só escolher a aula lá, tem aulas minhas, aulas de outras disciplinas também, tá certo? Onde você escolhe o professor e a disciplina com alguns dos melhores professores do estado. Vamos falar sobre a parte de transmissão de energia elétrica. Todo mundo lembra, né? A energia elétrica que chega em Natal, ele vem através da hidrelétrica, ele vem através da energia gerada lá em Paulo Afonso. Mas como se gera energia elétrica lá em Paulo Afonso? Isso para o Enem é importantíssimo, tá? Lembre-se que lá nas minhas aulas, você acessando meu blog, já tem lá a correção do Enem do ano passado. Quem vai fazer o Enem, assiste. Também aqui nós vamos fazer questões do Enem e uma revisão dessas últimas provas, ok? Mas lembre-se bem, lá em Paulo Afonso, o que acontece lá é que é feita uma barragem, prende a água e a água está a uma certa altura, possui energia potencial, mgh, massa de água, aceleração da gravidade é a altura que a água está, ela cai por um duto, tá? Essa água caindo transforma a energia potencial em energia cinética, porque é a velocidade da água. Então lembre, vestibulando lá para o Enem, para o vestibular, energia potencial que a água fica na barragem. Ela cai por uma turbulação, essa energia potencial da água é transformada em energia cinética. Essa energia cinética ela passa por uma hélice, faz essa hélice girar, então transforma a energia cinética da água em energia mecânica que vai para essa hélice. A água volta para o rio e essa energia mecânica, essa hélice girando, ela está presa a uma espira lá no gerador e tem um ímã ao redor, e vocês aprenderam aqui que quando eu tenho uma espira girando ao redor do ímã, eu obtenho energia elétrica. Então, se cair lá na prova do Enem, sempre vem as transformações de energia. Eu tenho energia potencial, a água na barragem, a água cai, pega a velocidade, se transforma em energia cinética, energia potencial transformada em energia cinética transformada em energia mecânica que gira uma hélice. Essa hélice faz uma espira girar ao redor do ímã e quando eu tenho um movimento relativo entre um ímã e uma espira, eu tenho a energia elétrica. Tá aí, ó, o videozinho aí do YouTube, ó. A água na barragem, ela cai, adquire velocidade, energia cinética, move essa hélice aí, ó, e tá ali a espira girando ali em cima ao redor do ímã, e aí aparece a energia elétrica, por isso que é uma energia alternada, tá certo? Olha aí, a água passando pela hélice e volta para o rio, tá? Ó, sai de volta aí do rio, volta para o rio, tá certo? Olha aí o gerador, ok? Onde nós temos aí dentro as espiras girando ao redor do ímã, ó, e aí quem faz isso girar é exatamente a água lá embaixo, ok? Ó, tá aí, ó, a água passa por essa hélice e ali em cima está o gerador, tá? Nós temos aí o ímã girando, tá? E aí todo o ciclo de água, o ciclo hidrológico que vocês aprenderam que é necessário ter água para fazer isso. Então, qual é a função da água lá em Paulo Afonso? Simplesmente girar aquela hélice, ok? Se você pegar um fio e um ímã e começar a girar o ímã em relação a espira ou a espira em relação ao ímã, ocorrendo um movimento relativo, né, eles vão gerar eletricidade. Então, para você não ficar girando a espira ao redor do ímã ou o contrário, quem faz isso é a água girando aquela hélice, passa por aquela hélice, gira aquela água e lá tem uma espira girando ao redor do ímã. E vocês viram, lembre-se, como é que eu obtenho a tensão, essa tensão elétrica que vem para a nossa casa? Exatamente um ímã, uma espira girando ao redor do ímã, é um dos exemplos.
Agora tem que haver variação de fluxo, né? O ímã ele gera um campo magnético. Se a espira ficar parada, vai ter campo magnético passando pela espira, mas não gera eletricidade, não gera o que a gente chama força eletromotriz, mas na verdade é uma voltagem, uma DDP. Então, para gerar DDP é necessário que a espira gire, que ocorra variação daquele campo magnético, ou seja, do fluxo magnético no tempo. Ora passa muito fluxo, muito campo magnético na espira, ora não passa. Então, essa variação de fluxo no tempo que nós aprendemos, tem uma aula só sobre isso aí no nosso blog, é que gera. Veja aí no videozinho que a gente botou, tá? Essa espira girando ao redor do ímã, né? O que ocorre dentro do gerador. Nós já vimos que a água é que faz girar, e nós vamos ver no vídeo 2 aí, ó, a água desce, ó, tá descendo, só mais um pouquinho, ó, e tá ali lá dentro. Vamos ver o que ocorre dentro do gerador. A gente já sabe que quem faz a espira girar é aquela hélice, ó, tá aí o gerador, mas nós vamos ver agora no outro videozinho, no segundo vídeo, exatamente o que ocorre dentro do transformador. Aí, ó, aí ó, o que ocorre lá do transformador, a água faz a espira girar, ó, ora tem ímã dentro, ora não tem, agora tem, ó, agora não tem, agora passa, agora não passa. Então, se essa espira ficar parada, não vai ter eletricidade, não vai ter tensão, e se o circuito estiver fechado, ligado a alguma coisa, não vai ter corrente elétrica. Então, ela tem que estar em movimento. Por isso que lá nas hidrelétricas a água faz a espira girar. Observe, ó, que ora passa campo magnético dentro dessa espira, ora não passa, ou seja, ocorre aí variação de fluxo magnético, por hora passar muito, hora não passar nenhum. Então essa variação de fluxo é que faz gerar eletricidade. Então se você quiser gerar eletricidade, é exatamente uma espira girando aí ao redor de um ímã, ok? Para cá, para cá, para cá, beleza, vestibulando? Então vamos agora para a nossa parte aí dessa energia. Acompanha aí no vídeo, ó, eu botei uma fotozinha aí na telinha, ó, eu botei uma foto aí da telinha. O que é que nós temos aí, ó? Um fio aqui de alta tensão, tá certo? Esse é esse fio que nós temos no poste. Esse fio aqui em cima são 3 fases, a gente diz que tem 13.800 volts, tá certo? Essa tensão passa por esse transformador. Nós vimos aqui uma aula só sobre transformador, veja aí no nosso blog, tá certo? Você pode assistir uma aula só sobre transformador. Esse transformador pega para 13.800 e transforma em 220, que é a tensão que chega na nossa casa, ó. Então aqui eu tenho sempre 4 fios. Quando você olhar para isso, é importante você saber, tá? Esse fio de cima é o fio terra, ele está ligado ao terra através de uma haste enterrado, e esses 3 aqui são 3 fases, ó. O de cima é um terra, aqui é o fio terra, tá numa haste enterrada no chão, tá? E aqui eu tenho 3 fases, a fase A, fase 2, fase 3. Na nossa casa, se é monofásico, para toda a casa esse de cima vai o terra e vai uma das fases, ó. Eu coloquei aqui, ó, embaixo, ó. Por exemplo, na sua casa, ó, vai o neutro, né, o terra, tá certo? E vai uma das fases. Então a diferença quando liga esses 2 fios que vão para a nossa casa é exatamente o terra, o neutro e uma das fases. Pode ser o fio de baixo, o do meio ou de cima. Agora o do neutro, o terra, vai para todas as casas, porque tem que haver a diferença aqui de voltagem para gerar o 220, tá certo? Então se perguntar, ó, uma ligação numa casa, quais são os fios que vão para a nossa casa? Então vocês vão colocar lá, vão colocar que os fios que vão, se é uma energia na nossa casa, os fios que vão para a nossa casa vai ser um fase, tá certo? E o neutro ou terra. E essa diferença aqui de fase e neutro que vai para a nossa casa dá exatamente 220 volts. Então, ó, voltando aqui, ó, você vai ligar num fio lá de cima e numa das 3 fases. Voltando para a realidade lá na prática, ó, você vai na sua casa, ó, sai um fio desse aqui, do terra, que vai para a sua casa, e uma dessas fases, pode ser esse ou esse, tá? Então sai 2 fios para a sua casa, o neutro, o terra, tá? E um desses 3 de baixo aqui, uma dessas fases, ou a fase A, ou B, ou C, ok? Beleza? Então, o que é que entra na nossa casa? A entrada da nossa casa é um fase e um neutro. Eu sempre vou ter um fio fase e um neutro ou um terra, como chama. Tá certo? E se for trifásico? Aí se for trifásico, quais são os fios que vão para minha casa? Vai o neutro, tá? Ou terra, e vão as 3 fases. E vão 3 fases, ok? Então voltando lá, ó, um trifásico numa indústria, ó, vai o neutro e vão as 3 fases. Então vão 4 fios para a entrada da nossa casa ou da indústria, tá?
que necessita aí de alguns motores que só funcionam ligados nas 3 fases. Na nossa casa não. Eu sempre tenho o fase e o neutro é o suficiente, é monofásico. Beleza, vestibular? Ó, tá aqui o exemplo, lembrando aqui, ó. Nós temos sempre, ó, o terra ou o neutro, tá? E uma das fases. Aqui botei o C, mas poderia ser qualquer uma. Beleza?